está aqui. Ô, glória a Deus. E você que nos acompanha em casa, uma honra estar aí, entrando na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você nos acompanhe, receba essa palavra vindo do próprio Deus. Ô, glória. Depois, se você puder, senta um pouquinho. Maravilha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Maravilha, né? Eu trouxe um slide bem legal, que a nossa equipe vai me ajudar depois, colocando aqui. Nós estamos, durante essa temporada, né? Eu tive um pouquinho fora, visitando os projetos de expansão. Nós temos realizado esse trabalho em outros lugares. Muitas obras nascendo, né? São 15 obras, gente. Olha isso daqui. Fala comigo assim, 15 obras. É muita coisa, hein? É muita coisa. Então, eu tive visitando cada obra dessa e tudo mais. E aí deu uma subidinha, assim, de leve, né? E os nossos ministros estavam aqui, porque nós temos uma equipe poderosa ministrando, trazendo uma mensagem. E agora, quando eu voltei, eu pensei, agora eu preciso ministrar também, né? Correto? Então eu estou ministrando durante esses dias, esse mês de dezembro também. Vou ministrar todo esse mês e tudo mais, até você enjoar de mim. Daqui a pouco os ministros voltam a ministrar, que nós temos uma equipe aqui poderosa também de ministros. Mas como eu dei essa sumidinha, então, eu estou gostando mesmo de poder trazer o tom daquilo que Deus tem para nós. E o tom que eu tenho trago, não sei se você tem reparado, mas eu tenho falado sobre os valores do nosso ministério. Trago a visão bem estabelecida daquilo que é ser verbo da vida e os valores do nosso ministério. E hoje, qual será o valor? Pergunta aí, qual será o valor? Vamos ver se alguém descobre. O que você acha que hoje eu vou ministrar? Eu já ministrei sobre unidade e amor, já ministrei sobre uma vida de fé. E agora? O que será, hein? Hoje nós vamos falar sobre alegria e paz. Você pode falar assim, pode falar até sorrindo assim, ó, alegria e paz. Não, quando você fala com um sorriso, alegria e paz. Aí, deixa eu ver a cárie lá no final do seu dente. Vai de novo. Alegria e paz. Aí, maravilha. Então, eu trouxe um slide bem legal para falar sobre alegria e paz, porque quando você decide, no meio de adversidades e circunstâncias, andar em alegria e paz, com certeza Deus estará trabalhando em seu favor. Oh, glória a Deus! É uma decisão, nós vamos aprender isso. A Bíblia nos traz vários textos, diversidade de versículos, mas eu escolhi textos específicos, inspirados pelo Espírito, para poder te auxiliar. Mas como nós vamos estudar a palavra de Deus, esses valores, né? O valor alegria e paz, que faz parte da nossa identidade, está dentro da palavra de Deus. Então, como nós vamos estudar a palavra de Deus, nada melhor do que pedir a sabedoria do próprio Deus. Quantos estão preparados para falar com o próprio Deus? Você veio ouvir a sabedoria dos homens ou a sabedoria de Deus? A palavra dos homens ou a palavra de Deus? Então o Espírito Santo é o mestre por excelência. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos ajuda. Então, se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir a sabedoria de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã com um único objetivo: agradar o Senhor, ouvir a sua voz, receber os seus ensinamentos. Nós sabemos que o Espírito Santo é o mestre por excelência e Ele nos ensina toda a verdade. Nós estamos abertos, queremos enxergar cada detalhe da sua palavra, inspirados pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu creio numa manhã gloriosa, onde nós ouviremos a sua palavra, desfrutaremos dos benefícios e praticaremos as suas responsabilidades. Muito obrigado pelo seu Espírito Santo nos conduzindo nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Quem crê diz amém. Ô, glória. Meu slide aí, Aline, me ajuda, misericórdia. Vai dar certo, vai dar certo? Já tá aí? Ô, glória aí, bem-vindos. Nós vamos para o primeiro versículo que está em Lucas, no capítulo 4, por gentileza. Se você quiser também acompanhar por aqui, pode ficar à vontade. Passa o próximo slide. Lucas, capítulo 4, verso 16 e 18. Eu trouxe os versículos no slide para facilitar para você. E caso você queira também, não sei se o preto tá bom, né? Mas vai dar certo. Mas você pode também acompanhar na sua Bíblia, por gentileza. Você que está em casa... desculpa, eu acho que foi mais de um, Aline. Seria um anterior a esse, talvez. Vê pra mim, é um que tem o texto de Lucas 4, 17 a 18. Eu vou ler então Lucas capítulo 4, verso 17 até o verso 18, que diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, 3 pontinhos, etc. Agora olhe para mim rapidamente. Esse contexto é Jesus voltando de uma tentação do deserto, voltando de uma circunstância, sendo tentado pelo diabo. E quando ele entra no templo, quando ele entra na sinagoga,
chegou o momento dele de ler uma passagem. Então entregaram o livro do profeta Isaías e ele encontrou o lugar onde está escrito que o Senhor me ungiu. Nós sabemos muito bem que essa mensagem falava a respeito do próprio Cristo. Mas eu quero te chamar a atenção. Existe uma unção poderosa que vai nos habilitar, nos influenciar, nos ajustar, nos ensinar a viver num tempo presente segundo o padrão do céu. Fala assim, o céu na terra. Naturalmente isso é impossível, mas existe uma unção, uma habilidade, uma capacidade vinda de Deus para que isso aconteça. Fala assim, graças a Deus. Achei que tinha a ver comigo, com a minha força, com a minha sabedoria. Não, nada de força humana, nada de sabedoria humana, mas uma unção que vem sobre nós para isso. O próprio Cristo reconheceu que ele só poderia realizar aquilo que Deus chamou se essa unção estivesse sobre ele. Então ele leu o livro do profeta Isaías e no final ele vai dizer, hoje se cumpre essa profecia. O Espírito do Senhor, a unção de Deus está sobre mim. Mas de onde ele tirou esse versículo? Que livro do Isaías? Aí está lá no Isaías, aí eu quero que você volte lá no Antigo Testamento, por gentileza, que está lá no Isaías 61. Então foi daí, ele estava lendo essa passagem de Isaías 61, do verso 1 ao 3, eu quero ler com você. Isaías, capítulo 61. Nossa equipe vai me acompanhando aí, passando para frente, o próximo slide. Isaías 61, verso 1 e 3. No YouTube eu não sei se o pessoal está conseguindo acompanhar esses slides. Depois qualquer coisa, vocês me ajudam aí, que o pessoal acompanhe também, por gentileza, que vai facilitar a nossa dinâmica. Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Fala comigo assim, para... com um objetivo, ou seja, a unção de Deus sobre Jesus tinha um objetivo, e a unção de Deus sobre as nossas vidas tem um objetivo. Pergunta assim, qual será? Para não causar muito suspense, diga alegria e paz. Uma vida de alegria e paz não é baseado na força do meu braço, muito menos da sabedoria humana. Uma vida de alegria e paz só é possível por causa da unção do Senhor. A unção do Senhor está sobre nós para vivermos uma vida de alegria e paz. Quer ver? O texto continua dizendo isso. Ele não foi citado completamente lá em Lucas, no capítulo 4, por Jesus, mas quando você volta para Isaías 61, está aqui. Continua lendo comigo. Para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, etc, etc. Nós já lemos lá em Lucas. E eu quero que você pula comigo o versículo que diz: a consolar os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E o que eu sublinhei para você aqui? Essa palavra que eu sublinhei, fala bem alto. Vai lá, 1, 2, 3 e... o óleo de alegria. Essa palavra, o óleo de alegria, em vez de espírito angustiado, era uma promessa que Deus estava apontando a Israel. Jesus não cita isso lá em Lucas capítulo 4, porque isso ainda não se cumpriu completamente. Essa profecia só se cumprirá completamente na manifestação da segunda vinda de Jesus. Entretanto, aqueles que já nasceram de novo e estão aguardando Cristo podem desfrutar disso agora. Entretanto, essa unção, esse óleo está liberado para aqueles que estão em Cristo já. Mas é uma profecia específica que se cumprirá na sua plenitude em outro momento. Mas aqueles que estão em Cristo tomam posse disso, ok? Então preste atenção. Lá, eu trouxe um slide para você acompanhar. O óleo de alegria nada mais é do que o óleo é igual à unção, que é igual ao Espírito Santo, que é igual ao poder de Deus. Veja o que eu faço, vamos lá, 2, 3. O óleo de alegria é, nada mais é do que o óleo que é igual à unção, que é igual ao... Nós vamos encontrar versículos bíblicos, textos das Escrituras, que mostram que essas palavras são sinônimas, que essas palavras se encontram no meio do caminho. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento dizendo existe um óleo de alegria, eu poderia dizer que também existe um Espírito Santo da alegria. Eu poderia dizer que existe um poder que está dentro da alegria. Então eu digo para você, dentro dos nossos valores existe alegria e paz. E dentro da unção de Deus, Ele te capacita para viver em alegria e paz. E quando isso acontecer, mesmo que exista adversidade, o poder de Deus vai estar te sustentando no meio da aflição. Aí eu quero que você veja o que está em Atos, no capítulo 10, que você vai ver a junção disso tudo que nós vemos, né? Atos capítulo 10, num só versículo vai ficar mais claro para nós. Atos 10, 38, um texto que a gente conhece bastante. Atos 10, 38, olha que legal, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você consegue perceber as palavras juntas, um só versículo? A palavra óleo, que é derivada, que dá continuidade à palavra unção, lá no Antigo Testamento. Daqui a pouco eu vou trazer para você um texto da nossa apostila do Rema. Os remáticos aí que já estudaram no Rema tiveram uma matéria no Rema que se chama unção, e nessa matéria você descobriu que desde a antiga aliança Deus trabalha com essa palavra óleo como sinônimo de unção e etc. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso, mas veja em um só versículo a palavra unção, a palavra Espírito Santo e a palavra poder. Porque quando alguém é ungido com o Espírito Santo, e onde o Espírito Santo está, existe o poder de Deus. Por isso que eu digo a você, andar em alegria e paz não faz parte de uma vida natural. Então já vai percebendo que eu não estou falando de alegria natural. Eu vou te contar uma diferença. A alegria natural para a alegria sobrenatural, a alegria que vem dos homens com a alegria que vem do Espírito Santo. Tiago, qual é a diferença? Porque dentro dos nossos valores nós estamos falando sobre uma alegria que vem de Deus, que é um poder que vem do Espírito Santo, e não de uma alegria natural. Alegria natural, quando você recebe no final do mês, ou quando você fecha aquele contrato e você já chama o seu pastor para o churrasco. Eu fico tão feliz quanto você. A gente se alegra e a gente celebra, e a gente está vendo o dinheiro, e a gente está vendo a manifestação. Isso é bom, sim ou não? Maravilha. Mas deixa eu te contar, isso daqui pode ser considerado uma alegria natural. Tiago, e a sobrenatural? É aquela quando o seu patrão não te paga, quando o contrato que era para ser fechado não acontece, quando você é mandado embora do seu trabalho, e quando você queria tanto comer aquela gordurinha, 2 dedos só, não precisa nem ser um e nem nada, só 2 dedos de gordura do lado da picanha eu quero. Mas o dinheiro não se manifestou e você não tem essa possibilidade, ninguém te chamou para um churrasco. Então naturalmente você ficaria triste, naturalmente as circunstâncias estão te empurrando para um caminho de depressão, de tristeza, de angústia. Mas aí você se lembra dessa mensagem, aí você se lembra dos valores do seu ministério, aí você se lembra que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e Ele é quem vai trazer o poder da alegria para dentro de você, e você se alegra mesmo não vendo, você se alegra mesmo não tocando, porque você entende, mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando em meu favor. Então perceba, eu estou falando dessa alegria. Então não estou falando hoje de alegria natural, nós vamos deixar para outro dia, mas eu estou falando de um poder que vai te ajudar no meio da aflição. Eu estou te falando de uma unção que vem sobre você no meio da adversidade, no meio da angústia, porque nos nossos valores a alegria está junto com a paz. Então a alegria que te coloca em paz no meio de uma tempestade é o mesmo que aconteceu com Jesus dormindo dentro do barco. Que sono é esse que esse Jesus está? E o barco agitado e os discípulos: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus descansando, dormindo. E quando ele acordou, por causa do poder que estava dentro dele, mar se aquietou, o vento se aquietou e ele chegou do outro lado. Por causa de uma obediência, a submissão da unção e do poder do Espírito Santo que traz alegria e paz, você vai chegar do outro lado e pessoas serão alcançadas. Eu vou falar de novo, quando Jesus chegou do outro lado, a tempestade tentou impedi-lo, mas quando ele e os discípulos chegaram do outro lado, um gadareno foi livre de uma porção de demônios. Esse homem estava acorrentado, esse homem, ele trazia medo a uma cidade inteira, cheio de correntes, e além disso ele estava preso por demônios. Jesus o libertou e ele queria agora seguir Jesus. O cara estava livre e falou: Jesus, eu vou com você. Jesus: não, fique por aqui. E diz que ele alcançou Decápolis, ele alcançou 10 cidades para a glória de Deus. Preste atenção, quando dificuldades começam a se levantar muito, irmão, quando tempestades começam a se levantar muito para poder te parar, saiba que Deus tem um objetivo final, não somente te abençoar, mas libertar pessoas que estão cativas do outro lado da margem. Então quando Deus te chamar, vamos passar para o outro lado, saiba que não vai ser mar de rosas, viu? Saiba que quando Deus te chamar para passar para o outro lado, não vai ser tudo oba-oba e alegria natural. Mas saiba que dentro do barco vai estar Jesus e o Espírito Santo dentro de você, te habilitando a chegar do outro lado, a fim de alcançar vidas para Deus. Oh, aleluia!
Então, veja o que está na nossa apostila. Eu trouxe um trecho da nossa apostila do Rema. Eu sei que eu estou lendo os textos um pouco mais rápido e eu estou um pouco mais acelerado. É porque eu trouxe o trem pronto. Se você quiser acompanhar, acompanha. Mas como eu estou pronto, eu já estou pedindo para abrir, já estou lendo. Estou nem esperando abrir porque eu já trouxe. Tive um trabalhão todo aqui para fazer o negócio. Ok? Você me acompanha. Pega o poder aí, pega essa mão sobre a sua cabeça aí que eu trouxe. Então, lá na apostila do Rema, na matéria unção, está escrito assim, ó. As palavras que são traduzidas por unção na Bíblia tiveram origem a partir do ato de friccionar algo, como untar uma panela ou um escudo. Dessa forma, com o passar do tempo, a prática de aspergir óleo sobre alguém foi entendida como ungir. Por isso mesmo, em todo o Antigo Testamento e em partes do Novo, a unção está associada com óleo. Então, mais uma vez, o óleo que é igual a unção, que é igual a Espírito Santo, que é igual a poder de Deus. Quantos estão preparados para viver o poder da alegria? O poder da alegria e paz no meio da tempestade. Quantos estão preparados? Então eu trouxe o texto de novo para você verificar comigo. Então, voltando para Isaías 61, no verso 2 e 3, o texto diz: existe um poder que vai ajudar você a ser consolado e a consolar os que choram. Não, vou falar de novo. Quem anda em alegria e paz está pronto para se consolar. Está consolado e está pronto para consolar. Imagina você chegando numa casa de luto, onde o problema está lá, mas você chega desse jeito assim, ó. Ó o ombro, ó o ombro, ó o ombro. Chorar com os que choram, né, irmão? Tudo bem, irmão. Vai dar certo. Irmãos, eu não sei se você já teve oportunidade, mas eu já fiz muitas visitas na madrugada. Não estou falando que madrugada é diferente durante o dia, não. Mas se acordar para fazer uma visita, você já vai emburrado. A carne grita. Tinha o telefone trocar lá pelas 2, 3 da manhã. Dá um socorro aqui, fulano tá batendo na mulher, Beltrano tá não sei o quê. Eu já fiz visitas semelhantes a essas na época que eu estava na casa de oração e depois pastoreando também, onde pessoas estavam em aflição pela madrugada. E nessas visitas você não quer ir de jeito nenhum. A carne grita, você não quer ir, você quer desligar o telefone. Eu vou, não vou, vou, não vou. Depois eu explico que eu dormi de novo e nem lembrei. Você tenta inventar desculpa, mentira, qualquer coisa para não ir. Mas quando você vai, é uma pressão tão grande te puxando para trás, e uma opressão tão grande quando você chega num ambiente que não dá para você chegar com um ombrinho para baixo e cara fechada. Você precisa chegar no poder de Deus. Você já chega na unção do Espírito Santo e o povo começa a falar: mas que alegria toda é essa? Nós estamos com dificuldade. Essa alegria é o poder que vem da unção do Espírito Santo, que vai despedaçar jugo nessa casa. Deixa eu te contar, é assim que nós vamos iniciar a nossa semana, meus irmãos. Nós vamos chegar nos nossos trabalhos, nas nossas casas, com o poder da alegria e paz, e o sistema daquele local vai ter que mudar. E a atmosfera do lugar vai mudar. Não por causa da nossa força, mas por causa da unção do Espírito Santo sobre nós. Nós chegaremos ali para consolar. Então perceba, a Bíblia deixa claro, quando a unção vem sobre você, você está pronto, consolado para consolar. As lágrimas vão cessar e a alegria vai reinar. Para consolar os que choram, perceba, a diferença de alegria é choro, meu irmão. Tristeza. Então a unção vem sobre, para ser consolado e consolar a todos. E aí a Bíblia diz: uma coroa em vez de cinzas. Meu Deus, você já vai chegar reinando, meu irmão. Como diz o salmista: quando eu olho para as obras das tuas mãos, contemplo os teus céus, Senhor. O sol, as estrelas, a lua, logo me sobe o pensamento: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? O salmista no Salmo 8. E ele diz: portanto fizeste-nos, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Fala comigo, coroa. Pergunta: que coroa é essa? Glória e honra. Ai, meu irmão, Deus coroou a humanidade de glória e honra e deu domínio à humanidade sobre as obras de tuas mãos. Então, ou seja, você chega no ambiente ungido com o Espírito Santo para dominar. Não as pessoas, mas a situação. Não as pessoas, mas o diabo. Não as pessoas, mas a tristeza. Traga alegria no ambiente onde você está. E alegria e paz vai invadir a sua casa, o seu trabalho, o dia a dia, a universidade onde você está. E as pessoas vão dizer: mas espera aí, você não é aquele que está passando por aquela aflição, não é aquele que perdeu um parente há pouco tempo, você não é aquele que perdeu o emprego. Você diz: eu decidi não viver na alegria natural. Essa alegria não é minha, ela é do poder do Espírito Santo, e eu vim para consolar você. Eu vim para trazer coroa. O tempo de luto acabou, o tempo de reinar chegou.
Oh, aleluia. E ele diz: óleo de alegria em vez de pranto. Oh, aleluia. O poder da alegria, a unção da alegria. Ele diz: vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nós estamos vestidos com a justiça de Deus, irmão. Oh, aleluia. Aí vamos ver isso agora, especificamente na prática. Como assim? Essa alegria vem da onde? Essa alegria é de quem? Essa alegria vem do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos, no capítulo 14, no verso 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida, muito menos bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fala assim: eu estou vestido com a justiça, cheio de paz e alegria. Diga assim: tudo isso vem do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Perceba, nós não estamos falando de algo natural, não estamos falando de sabedoria natural, não estamos falando de habilidade humana. Nós estamos falando de um poder que opera agora dentro e sobre nós. Um poder que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Diga: obrigado, Pai. Vamos ver isso na prática acontecendo nas igrejas da época. Eu trouxe 2 textos práticos para nós. Um está em Filipenses, que é um texto bem conhecido, e eu sei que você conhece o final desse contexto. Você tem até pregado no para-choque do seu carro, você tem pregado ali na sua casa, na sua Bíblia, né? Aquele texto conhecido. Mas eu quero que você veja a partir do verso 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 diz assim: porque eu aprendi. Aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, ok? O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Ele teve que aprender alguma coisa. Eu espero que estejamos aprendendo alguma coisa nessa manhã. Porque se o maior escritor do Novo Testamento disse que tinha que aprender, o que sobra para nós meros mortais? Se comparado a ele, lógico, né? Quantos aqui estão aprendendo alguma coisa? Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fala assim: eu chego lá. Porque naturalmente, olha para cá, naturalmente nós já aprendemos a viver contente em algumas situações. Quando está favorável, eu estou contente. Quando está desfavorável, eu não estou nem tanto contente, um pouco. Entende? Então nós estamos aprendendo, estamos amadurecendo, estamos nos desenvolvendo, mas nós temos que chegar nessa missão, contente em toda e qualquer. O problema chegou, fala assim: eu estou contente. Tô vendo não, mas tá tudo bem. Fala assim: a adversidade chegou. Será? Olha pro lado e confere. Olha pro lado, gente. Tá com medo, com vergonha? Fala aí, você tá contente? Mostra a sua gengiva. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha as situações que ele vai citar. Eu tanto sei estar humilhado como ser honrado. Aí foi demais. Aí vou até descer. Não. Quando alguém lá no seu trabalho te humilha, você fala: amei. Eu amo essa pessoa, ela é abençoada, é ou não é? Quando o seu patrão te humilha, você... Quando uma liderança de algum departamento, sem querer, querendo ou sem querer, te humilha, você fala: tô feliz demais. Fala: agora eu vou em todos os cultos, nunca mais eu saio dessa igreja, que tudo que eu queria era ser humilhado. Não, naturalmente não queremos a alegria, mas a Bíblia diz: nós vamos aprender que a nossa alegria não vem do que é natural, não vem da honra, não vem de palavra humana. A nossa alegria vem do Espírito Santo de Deus. Por isso podemos utilizá-la em toda e qualquer circunstância. Ele diz: eu também sei ser honrado. Tiago, é possível alguém ficar triste por ser honrado? É possível. É possível. A pessoa está sendo honrada, mas ela está triste. Como assim, Tiago? É possível. Se a Bíblia está dizendo que é possível. Ele teve que aprender a viver contente sendo honrado. Ele disse: eu sei estar humilhado. E aí fica um contraste muito fácil de entender isso. Mas é possível também alguém sendo honrado e ter que aprender a ficar feliz com aquilo. Porque tem gente que não gosta. Não, eu prefiro não aparecer, viu? Não, Tiago, me deixa mais nos bastidores. Eu gosto mais. Pra que tanta visibilidade? Pra que tanta internet? Vamos ficar mais quieto, calma. Pra que tanta honra? Não precisa me agradecer, não. Eu faço é pra Deus. E aí você vai agradecer a pessoa fica triste. Não gostei. Você me chamou lá em cima, passei vergonha.
Era para te honrar, meu irmão. Então aprenda a ficar contente até quando alguém quer te honrar. Fala assim, eu estou aprendendo. Aí ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Olha isso. Existe maturidade, não é do dia para a noite, ok? Tem que ter experiência, né? Por meio da prática. Tanto de fartura como de fome. Não, peraí. É possível alguém se entristecer e não estar contente na fartura? Aí pronto. Na fome tudo bem, né? Na fome, camarada, rapaz, até Jesus, né? Amaldiçoou até a figueira quando estava com fome. Quanto mais quem é casado, né, Verlano? Vai devagar, mulher com fome dá problema, hein? Mas agora, ficar triste no meio da fartura. Eu não sei se você já passou por isso. Aquela abundância. Tem tudo que eu queria, mas parece que não tem o principal. Pessoas muito ricas passam por isso sempre, frequentemente. Elas têm tudo, elas têm o dinheiro, elas têm a casa, elas têm a fartura, a geladeira está cheia, mas parece que não tem paz. Mas parece que a alegria não está ali, porque a alegria e paz andam juntos. Mas eu digo sobre você, nós estamos aprendendo que mesmo no meio da necessidade, alegria e paz estará lá. Mas quando chegar a fartura, alegria e paz vai estar lá também. Porque nós aprendemos que não é na nossa força, não é na nossa habilidade, mas é pelo poder de Deus. Aí ele diz, assim de abundância, como também de escassez. Aí vem o versículo do para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse versículo que você conhece. Conhece ou não conhece, gente? Só que ninguém imagina que por trás desse versículo tem tudo isso. Então perceba, quando você ler agora tudo posso naquele que me fortalece, nunca mais você vai ouvir do mesmo jeito. Quando você ouvir tudo posso naquele que me fortalece, você vai se lembrar, eu tudo posso na escassez, mas eu tudo posso na abundância, eu tudo posso na fome, eu tudo posso na fartura, eu tudo posso quando sou humilhado. E eu tudo posso quando sou honrado. Oh, glória a Deus! Diga comigo, eu tudo posso naquele. Perceba, mais uma vez, ele não fala de sabedoria humana, ele fala, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Ele está no contexto, é o poder dele. Fala assim, ele. Isso é uma piada interna que tem lá em Goiatuba, que o pessoal fica me zoando que eu falo ele, quando fala de Cristo, né? Ele, fala comigo, ele. Olha os Tessalonicenses, o último exemplo para a gente encerrar. Achei que você ia falar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Peraí, alegria da onde? Tribulação é uma coisa boa? Vamos lá, olha pra mim, tribulação é uma coisa boa? Você não quer um pouquinho? Deixa eu jogar um pouquinho de tribulação pra você nesse domingo, você não quer não? Tribulinha, coisinha à toa, Quer não? Tribulação ninguém quer? Imagina muita. Meu Deus. É aquele dia que parece que tudo tá desmoronando. É eu indo pra BH esses dias. Fui pra BH ministrar lá no Rema. Aí no meio do caminho recebo a notícia que eu precisava resolver coisa muito séria. Aí quando eu chego na cidade, que eu tô quase chegando em BH, eu desligo meu carro no posto. A hora que eu volto a ligar, ele não pega mais. Carro novo, 2024, novo, não pega mais. Meu Deus do céu, eu tenho que chegar lá no Rema no horário. Aí beleza, vem um cara tal, me socorre, pluga a bateria na outra, parece que era bateria, meu carro pega, eu sigo sem desligar. Aí chego pra comprar a bateria, o sistema do cara fora do ar, o cara não vai emitir a nota fiscal, agora pronto. Porque nós temos um combinado com a diretoria que eu coloco o carro na estrada, mas todo o custo para fazer qualquer viagem aí, seja projeto de expansão, para servir qualquer coisa, é você que tá pagando, ok? Com o seu dízimo e sua oferta. Só que eu preciso de nota fiscal, correto? Cadê a nota fiscal? Meu Deus, eu tenho que pagar essa bateria aqui. Meu Deus, eu não queria fazer esse custo agora, né? Aí vai o camarada não imprimir nota. Aí eu sigo mais adiante. Quando eu chego no hotel, eu falo, vamos, tá perto do horário, Paulo. Vai, junta menino, junta tudo. Vamos fazer esse... Eu fiz a reserva do hotel no dia errado. Eu fiz a reserva para dezembro, gente. Nós estamos em novembro.
Aí o cara tá aqui, procura essa reserva, não acha essa reserva de jeito nenhum. Eu falei, olha aí, meu nome tá aí, rapaz. Eu fiz pelo aplicativo, olha aqui o código, entreguei o código, ele foi lá dentro. Até a pessoa não tava percebendo, mas quando chamou o gerente, uai, hoje, nós estamos em novembro, aqui é só dezembro. Isso já em cima da hora pra tomar banho, pensei, vou ter que tomar banho pro Rema, a unção vai ser grande lá, os irmãos, né? Vai cair tudo no poder hoje. Aí, procura o hotel mais próximo ali no aplicativo rápido, aí foi olhar o hotel, o dobro do preço do outro, meu Deus do céu. Só tribula, atrás de tribula. Aí chego na escola, e aí percebo, irmão, chego na escola, cheio de visitante, mais de 40 matrículas pro Rema. Perceba, circunstâncias querem nos parar diariamente. E se você desistir, pessoas vão deixar de receber aquilo que Deus tem para elas. Lembre-se, antes de desistir, não é só sua vida que está em jogo. Existe uma humanidade se perdendo, que está esperando por nós. E nós vamos nos levantar no poder do Espírito Santo, no poder da alegria e paz, perseverando na alegria do Espírito Santo. Quantos estão preparados? E se você está me ouvindo e chegou o seu tempo, Tiago, eu estou querendo esse trem, gostei. Você está assim, eu gostei. Alegria e paz, eu quero. Como? Somente por meio de Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo, quem não tem a obra redentora, quem não nasceu de novo, não pode desfrutar dessa alegria e paz. Quem ainda não nasceu de novo está na alegria natural. Quando tudo está bem, está tudo bem. Quando tudo está mal, está tudo mal. Mas deixa eu te contar, você pode receber hoje, através de Jesus Cristo, um poder sobrenatural da alegria, que vai fazer você passar por adversidade, dizendo, eu tudo posso agora, em Cristo Jesus que me fortalece. E se você está me ouvindo e não recebeu Jesus, esse é o seu momento. Tiago, o que eu preciso fazer? Uma oração. Você fez uma oração recebendo Jesus, está pronto. Existe alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer essa oração essa noite? Faça um sinal com a sua mão. Desculpa, nessa manhã. Existe alguém nessa manhã que ainda não recebeu Jesus? Tiago, eu quero alegria e paz. Tem que ter Jesus. Eu vou te ajudar numa oração e você nasce de novo. Eu vou te ajudar numa oração e o poder de Deus vem para dentro de você. Existe alguém? Vou te fazer uma última pergunta. Tiago, como que eu sei? Se Jesus voltar agora, você sobe e desce? Eu não sei não. Então é melhor receber Jesus agora. Vai que você fica para trás. Tá entendendo? Então se você quiser ter certeza de alegria e paz na terra e a certeza de uma vida eterna, é só recebendo Jesus. Eu digo, se Jesus voltar agora, você tem dúvida? Tiago, tenho. Então vem receber Jesus.